palavra carreira vem do latim via carraria, que significa uma estrada rudimentar que passam veículos. Já a palavra trabalho, ela vem de tripalium, um instrumento de tortura da Roma Antiga. Seria então uma estrada de sofrimento? Meu nome é Emerson, meu último livro chama-se Carreira, a Essência sobre a Forma. Eu acredito que a carreira é o espaço que você tem da sua vida para realizar a sua própria essência. A forma vai depender do contexto que você tem. Vamos falar sobre longevidade de carreira. Para falar sobre longevidade de carreira, eu queria buscar aqui 2 episódios da minha vida. Esse sou eu, aos 20 e poucos anos. Já tinha aqui uns 7, 8 anos de carreira. Eu comecei minha carreira com 15 anos de idade. E aos 20 e poucos ali, nessa empresa que eu trabalhava, eu comecei a ter contato com pessoas de fora do Brasil, era uma multinacional, e eu comecei a sonhar que a minha carreira poderia ser alguma coisa assim na área executiva e tal. Comecei a construir meus planos, né? E o tempo passou, aos 40 anos eu era um executivo numa posição muito mais alta do que eu achei que chegasse e não queria mais saber de trabalhar. Eu falei, puta, não quero esse estrada de sofrimento mais para mim. Né? Nesse mesmo período que eu tinha essa crise existencial, eu tinha um grupo que a gente andava de moto e nesse grupo tinha um cara chamado Cardoso. O Cardoso tinha completado 60 anos recentemente. Essa foi a festa que a gente fez para ele num bar. E o Cardoso passou a vida inteira andando de motos de alta cilindrada, motos de velocidade. Um dia a gente foi visitar um amigo que tinha comprado essa moto. E essa moto, óbvio, para quem anda de moto esportiva, essa moto é uma moto de tiozão, não é? E aí a gente foi brincar com essa moto, experimentar. O Cardoso fala para mim, Emerson, quando eu ficar velho, vou comprar uma moto assim. Esse mesmo período que o Cardoso disse essa pérola, tinha um programa numa rádio que chamava-se 50 a Mais, conduzido pelo Dr. Alexandre Kalash, Bara Luque e Marisa Tavares. E era exatamente o momento que eu estava me preparando para sair e encontrar essa turma da moto que eu ficava escutando esse programa e as pessoas falando sobre a vida após os 50. E eu falava, caramba, eu estou com 40, eu não consigo mais, né? Tá difícil para mim. E as pessoas falando de planos, de mudança de carreira, de perspectivas. E eu falei, gente, tá, alguma coisa está faltando em mim que eu não consigo vislumbrar isso. E aí eu entendi o seguinte, né? A gente pode ver o sucesso de 2 formas. Uma forma objetiva, aquilo que eu quero alcançar e alcanço, mas também o sucesso tem um lado psicológico, que é como eu me sinto quando alcanço o que alcanço. E isso para mim não estava legal. Eu também entendi que a gente tem no trabalho 2 principais motivações. A gente trabalha por um lado do ter renda, né? A gente precisa disso. Mas também tem um lado do ser, que é o lado das experiências. Não é? Enquanto os economistas chamam o lado do trabalho ter de experiências utilitárias, o lado do ser são as experiências experienciais, não é? De realização, socialização, aprendizado, tudo aquilo que o trabalho nos oferece além do ter. Então eu tinha entendido que o ter estava legal. Partindo de onde eu parti, era muito mais do que eu imaginava. Mas o ser não estava funcionando. Por quê? Peter Drucker tem uma frase maravilhosa que diz que todo mundo fica feliz quando a bolsa some, mas no longo prazo você precisa de propósito. Essa frase me bateu, porque eu falei, é isso. Eu preciso de um propósito, eu preciso de alguma coisa nova que me dê energia e motivação para seguir e alcançar esses caras dos 50 a mais. Porque o trabalho, segundo a psicologia do trabalhar, ela é uma necessidade e uma experiência psicossocial humana. E as pessoas falam assim, não, se eu ganhasse na loteria, eu não voltava aqui mais nunca. E é verdade, mas existem pesquisas nas ciências comportamentais que mostram que as pessoas que alegam que se ganhassem na loteria nunca mais trabalhariam, elas têm uma coisa chamada baixa centralidade do trabalho.
que é a centralidade do trabalho? O quanto o trabalho é algo central e importante na sua vida? O quanto a sua vida se organiza a partir do seu trabalho? Se a gente pensar o trabalho como sair de casa, ir para o escritório, vir aqui dar uma aula, ir para uma fábrica, para uma loja, talvez seja uma visão limitada do trabalho. Porque o trabalho é todo esforço humano para a satisfação de uma necessidade humana. Então, quando eu amplio esse olhar sobre o que é trabalho, de fato faz sentido falar muito em centralidade. Por exemplo, trabalho voluntário, trabalho doméstico, que move o PIB, mas não se reconhece. Então, o trabalho sim faz parte da vida humana. E a centralidade é um dos ingredientes, né, desse caldeirão de coisas chamado longevidade do trabalho, que é o meu objeto de estudos. Né? Eu estudo longevidade do trabalho, fatores que impactam essa longevidade. Centralidade é um fator, existem vários outros. Mas o que é a longevidade necessariamente? A longevidade é o período que se estende após a aposentadoria. E o que é a aposentadoria? Se você perguntar para uma pessoa que tem 70 anos, que está ativa no mercado de trabalho, que se aposentou aos 60, e você perguntar para ela, você está aposentado? Ela vai dizer, não, eu não, estou trabalhando, estou ativo. A aposentadoria é subjetiva. O que a gente entende para fazer pesquisa com aposentados? A pergunta é, você recebe benefício financeiro por estar aposentado? Sim, então você está aposentado. Né? Não dá para ter uma resposta objetiva se você perguntar, você está aposentado? A pessoa vai dizer que não. Então, a minha pesquisa mostra que, das pessoas aposentadas, 60% dizem que não querem parar de trabalhar. Alguns dizem que vão trabalhar até morrer, inclusive. E os 40% aposentados, que dizem que querem parar de trabalhar em algum momento, 54% deles já estão aposentados entre 4 e 9 anos. E 20% já estão aposentados há mais de 10 anos. A pessoa já fez uma outra carreira aposentada. Mas ela, né, diz que em algum momento ela quer parar de trabalhar. Esse fenômeno vai ser cada vez mais comum, porque nunca se viveu tanto. Longevidade humana é o grande ganho deste século. Né? O Dr. Kalash diz que acrescentamos anos às nossas vidas, precisamos agora acrescentar vida a esses anos. Nascem menos crianças. De 1950 para cá, despencou o nascimento de crianças. Se nós vivemos mais, nascem menos crianças, nós estamos nos tornando uma sociedade idosa. Naturalmente. E se nós somos uma sociedade idosa, vai ter escassez de mão de obra no mercado, porque não tem reposição. Não é? Essa é a Dina, um outro personagem. Dina tem 72 anos, está aposentada, e Dina segue fazendo vários trabalhos. Dina é a prova da antítese do desengajamento. O que é a antítese do desengajamento? As teorias de carreira, elas param na aposentadoria, no desengajamento. Você começa a conversar sobre questões vocacionais, aí você escolhe uma profissão, dependendo do seu tamanho de possibilidades de escolhas, segue nessa profissão, se desenvolve, em belo dia você se aposenta. Talvez isso não exista mais. Não é? Então nós precisamos criar teoria sobre a antítese do desengajamento. Porque nós temos que lidar com esse fenômeno, o fenômeno do paradoxo dos velhos jovens. Veja que até o símbolo da pessoa idosa, agora ela é só um número. Por quê? O que é o paradoxo dos velhos jovens? Pessoas que envelhecem cronologicamente, mas que seguem ativas, atuantes, criativas e importantes no mundo do trabalho. Eu aprendi no alpinismo que você pode ter melhor equipamento, melhor preparo físico, melhor roupa, melhor guia, mas se a montanha não deixar você chegar no topo, você não chega. Se a montanha falou, vou dar aqui uma avalanche, né? Vou dar uma sopradinha, você não vai chegar. Então a longevidade depende de contexto. Como diz o Ortega y Gasset,
eu sou eu e minhas circunstâncias sempre. E esse contexto para a longevidade, ela depende dos indivíduos, ou seja, da nossa atitude em relação ao nosso próprio envelhecimento. E essa é uma reflexão importante, né? O que fazemos nós hoje em relação ao nosso próprio envelhecimento? Como nós vamos viver a nossa gerontolescência? Um período de vida que vai se estender bastante. Além de nós, depende do que a sociedade vai fazer com a gente. Seremos ainda uma sociedade preconceituosa e idadista? E depende também do que governos e organizações farão, em termos de política de proteção social e inclusão desse capital humano nas organizações. Esse conjunto de coisas faz a gente olhar para o período da longevidade não mais como uma estrada de sofrimento, mas a possibilidade de uma trilha de desenvolvimento. Dina e Cardoso, os meus personagens, não é? Eles me ensinam todo dia que essa frase, que é o nome da música do grupo Alphaville, Forever Young, ela não é verdade. Por quê? Não tem como não envelhecer. Ninguém desenvelhece. Não é? Então não dá para ser jovem para sempre, mas dá para ser ativo para sempre. Tanto que a gente não fala envelhecimento saudável no trabalho, a gente fala envelhecimento ativo no trabalho. Porque o que é ser saudável? Talvez eu tenha um probleminha no quadril, no joelho, uma diabetesinha de leve e tal. Mas isso não me tira da minha atividade. Então não dá para dizer saudável, porque o saudável remete a uma perfeição. Não, vamos envelhecer. Viver bastante é bom. O que não presta é morrer jovem. Então, o grupo Alphaville, quando fala Forever Young, né, tem uma frase nessa música que diz It's hard to get old without a cause. Eu acredito muito nisso, né? É muito difícil envelhecer sem uma causa. Longevidade de carreira é a minha causa, é o que renovou o meu propósito de trabalho, é a diferença que me move e é a diferença que eu convido a todos vocês se moverem em relação ao futuro. Muito obrigado.